Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que você já sabe, é esse nosso encontro semanal em que recebemos aqui escritoras e escritores mineiros para falarem da sua literatura, da sua obra, da sua vida, dos seus trabalhos, das suas paixões. Hoje nós estamos aqui com a Mariana Tibo, que vai falar para a gente sobre a atuação dela atualmente, frente à diversidade, mas, obviamente, vai falar também do seu livro, lançado lá em 2018. Eu acho que é isso mesmo, não é? 19. A mente sempre me prega umas peças. Bom, mas antes da gente entrevistar a Mariana, eu queria dizer que você pode nos assistir ou nos ouvir em diversas plataformas. Você pode nos acompanhar no Jornal Hoje em Dia, lá no portal do Jornal Hoje em Dia, e também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Sempre às quintas-feiras, às 19 horas, a gente entra no portal do Jornal Hoje em Dia e também ao vivo, e também lá no canal 12 da Claro TV. Estamos na Rádio Web, Hoje em Dia, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ah, mas e se não deu tempo de ouvir ou de assistir? Está lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH. A qualquer momento você pode assistir, pode compartilhar essa entrevista. Mariana Tibo é uma profissional multifacetada, com formação em psicologia e pedagogia e também da área de escrita. Ela é gestora e palestrante e tem atuação marcada por uma liderança empática e estratégica, com foco na saúde mental e no desenvolvimento humano. A experiência como psicóloga aprimorou o seu olhar individual e acolhedor, enquanto a pedagogia fortaleceu sua habilidade de despertar a autonomia e o potencial das pessoas. Olha, antes da gente dar aqui uma sequência nisso, eu queria já conversar com a Mariana sobre essa formação. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer psicologia. Eu não sei como que ela vai entrar na minha vida, mas a psicologia é uma vontade muito grande porque ela te amplia perspectivas, sim. Né? E a pedagogia casada com psicologia é o sonho, né? Porque você entende de gente, né? Em diversos pontos de vista. Uhum. Como que foi essa sua formação aí? Como que essa formação te ajudou a fazer o que você faz hoje? E me fala depois, o que você faz hoje? A psicologia, ela realmente amplia, sabe? Ela dá uma profundidade na complexibilidade do ser humano, né? Então, a gente, depois de estudar psicologia e aprofundar nisso, a gente vê um outro lado. A gente não vê só o que apresenta, a gente vê o que está por trás do que se apresenta. Então, é um estudo muito profundo. Já com a pedagogia, eu tenho 25 anos de sala de aula. E isso dentro de escola construtivista, que trabalha com a autonomia, com a liberdade. Eu trabalhei com educação infantil. Uhum. Então, nesse período de construção de personalidade mesmo. Então, quando você une a psicologia com a pedagogia, pensando nessa pedagogia da autonomia, você possibilita que o sujeito conte sua própria história sem ter uma expectativa em cima dele. Deixa que ele te conta quem ele é. Deixa que ele te conta as perguntas que ele precisa fazer. E uma coisa muito importante de juntar as duas também é levantar a demanda da seguinte maneira. Quando a pessoa te faz uma pergunta, você volta a pergunta. Porque ela que tem que saber, te contar qual a resposta que ela tem. Para que isso? Para você não invadir essa pessoa. Para você não contar para ela, talvez, o que ela não está preparado para saber. Ou o que ela precisa descobrir sozinha. Então, a união da pedagogia e da psicologia, no meu ver, é realmente a possibilidade de deixar que cada um conte sua própria história. A gente tem mania de colocar as palavras na boca das pessoas, né? Isso. Eu fiz um curso do Centro de Valorização da Vida durante a pandemia e eles têm muito essa questão de voltar à pergunta. Uhum. Até mesmo quando você volta à pergunta, a pessoa pensa sobre aquilo que falou, reflete sobre aquilo que falou para poder afirmar, confirmar ou, às vezes, se ver enganada com aquilo que falou. Porque, às vezes, a gente fala algumas coisas sem pensar muito naquilo que a gente está falando, né? Mas o deixar o outro construir a sua história, acho que deveria ser pautado em todas as áreas humanas, né? Sim, sim. Porque a gente dá muito protagonismo ao indivíduo, né? E ainda mais aos indivíduos que são minorizados, sim, né? Que participam de grupos minorizados,
Por que a gente fala isso? Todos os indivíduos têm que ser ouvidos, mas os minorizados foram, por muitos anos, relegados, né? A pessoa nasceu cega, a pessoa nasceu com uma deficiência, não sai de casa, não vai para a escola, porque não tem esse espaço para ele. Esses espaços estão sendo conquistados. E você hoje atua numa prefeitura, trabalhando uma dessas minorias, Isso. né? A gente até fala por que minoria. Onde você trabalha, com o que você faz hoje? Eu estou como coordenadora de políticas públicas para a diversidade sexual e de gênero lá de Nova Lima. Entrei em janeiro desse ano. Uhum. E os povos minorizados, por exemplo, a gente fala minorizados porque nem sempre é a minoria. Porque, por exemplo, se a gente for falar da população preta, da população negra, não é a minoria, mas né? Das mulheres, mas é minorizado no sentido do silenciamento. Né? Ótimo. Então, o que a gente vê, assim, vou falar diretamente da minha pasta, que é da comunidade LGBT, e vou falar específico de Nova Lima, o que eu vi até agora, e eu comecei levantando demandas de pessoas LGBT que eu nem conhecia, é que Nova Lima não tem um polo LGBT, não tem um lugar de encontro, né? Não tem nenhum serviço específico para a comunidade LGBT. Então, nem nós dessa comunidade sabemos o tamanho que somos dentro de Nova Lima. E a primeira luta, na verdade, não é embate, é luta, é fortalecer a sociedade civil LGBT de Nova Lima, para que tudo que aconteça enquanto eu estiver lá e tudo que for de direito continue sendo conquistado e continue sendo exigido. Então, a primeira coisa é você fortalecer aquele ser humano e fortalecer ele em grupo, para que ele consiga ter os direitos de toda a comunidade, falar em nome de toda a comunidade. Seguindo essa linha, levantando as demandas, eu vi que as 3 demandas da comunidade LGBT de Nova Lima são demandas mundiais, que é emprego, né, trabalho, saúde e educação. Então, a gente começou a fazer um trabalho com todas as linhas. O primeiro trabalho foi com as UBS. Por que essa comunidade não frequenta a UBS? Quando eu fui... UBS? UBS é o posto de saúde, né? Unidade Básica de Saúde. Unidade Básica de Saúde. Quando eu fui na primeira UBS fazer uma formação, que é em formato de roda, de escuta e conversa, eu perguntei quantos LGBTs frequentavam aquele território. E eu tive como resposta que eram muitos. E eu perguntei quantos, eram 10. Então, assim, não faz sentido um território tão grande ter 10 pessoas LGBT. E ainda eram muitos, né? E aí, para eles, ainda eram muitos. Então, a gente começou, eu junto com a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria, a gente fez essa formação em todas as UBS, são 22 UBS e 32 equipes, terminamos agora. E o resultado foi maravilhoso. O resultado foi maravilhoso, porque o ESUS de Nova Lima já nos mostrou dados diferentes, alarmantes no crescimento dessas estatísticas. E essas pessoas começaram a frequentar o posto de saúde. Quando a gente perde um paciente LGBT, por preconceito, por discriminação, a gente não perde só ele. Ele vai contar para os amigos que não é para ir. Então, quando a gente perde um paciente LGBT, a gente perde 20 pessoas. E quando a gente ganha um paciente LGBT, a gente ganha 20 pessoas também. Está trazendo mais pessoas, incentivando as outras pessoas a participarem daquele território que é dele, né? Isso, e eles falam, pode ir que você vai ser respeitado. Então foi um trabalho maravilhoso, que continua no que vem, com a reciclagem e tudo mais. Todo ano tem que ter. Agora, você está ligada a qual secretaria? Dentro dessa estrutura? É dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos, dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ah, tá. Então é desenvolvimento social trabalhando com a saúde. Isso, é uma parceria. Ok. É uma parceria. Isso é interessante porque quando a gente fala das administrações públicas e políticas públicas, não se faz sozinho, né? Não se faz sozinho. Eu não sei se você já fez isso, se vai fazer, mas é provocar a educação também, para que esteja junto nisso aí, para que a gente possa ter uma força ampliada, né? E não um esforço unitário, individual, né? Solitário. Seguindo esse caminho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com os secretários, subsecretários, para conscientizar eles, para eles comprarem a causa. Senão a gente não consegue ir para lugar nenhum. Quando essas pessoas compram a causa, aí a gente consegue entrar nos equipamentos. Eu dava aula de endomarketing, no endomarketing falava justamente sobre isso. Trabalhar o ambiente interno, né, os funcionários e tal, e uma das premissas é que o número 1 da organização,
ele tinha que estar de acordo com aquilo, ele tinha que querer, ele tinha que abraçar aquelas causas. Se você não tem um prefeito, se você não tem os secretários que abraçam essas causas, você vai ser minado. Você pode até existir para ficar bem na fita, mas você vai ser minado. Então, é importante que você se torne até referência para outros municípios, para que venham de fora, de Minas, em Minas ou fora de Minas, para ver o que vocês estão fazendo. Porque olha só, esse treinamento que vocês fizeram de sensibilização das equipes é fantástico. Itabirito já procurou a gente, já fui lá fazer formação com todos os agentes de saúde e conversar com a diretoria lá dos direitos humanos também, para explicar o que está funcionando, para eles aplicarem lá também. Então, esse crescimento ele já está acontecendo. Ótimo. Essa visibilidade ela já está acontecendo. É porque tem uma diferença também de diversidade e de inclusão, né? Eu estava lendo um dia desses, diversidade, isso foi uma pessoa da Netflix, diversidade é chamar todo mundo para a festa, inclusão é fazer com que as pessoas queiram e dancem, né? Porque não adianta só chamar para a festa e deixar nos cantos, cantinho, né? Mas é chamar as pessoas para dançar. E aí uma outra pessoa, não vou lembrar quem foi que falou isso, que dizia assim, não, a gente tem que dar um passo para além, chamar as pessoas para organizar a festa, né? Não é só convidar para a festa. Tem uma frase que é nada mais sem nós, né? Então, assim, enquanto você não conversar com esse público e esse público decidir o que ele quer e você agir de acordo com essa demanda, você pode estar fazendo uma coisa que nem vai alcançar. E isso para todo mundo. Pra a gente tudo. fala de etarismo. Como falar de etarismo se você não coloca os idosos para pensarem sobre a vida deles? Isso. Ah, mas eu vou ser idoso. Sim, mas eu não sou ainda. Eu não passo por algumas situações que o idoso passa, de preconceito mesmo e até mesmo física, né? Psíquica, coisa desse tipo. Na nossa sociedade, a gente vê muito isso acontecendo com mulheres, né? Homens decidindo política pública para a mulher e não a mulher decidindo política pública pela mulher. A gente vê isso muito forte ainda. E secular, né? Sim. Há muito tempo. Sim. Essa sua veia da escrita, que você, em 2019, publicou seu primeiro livro? Sim. É um livro de contos? É um livro de poesia? O que é? Fala pra gente sobre ele. É um diário bipolar de fatos reais. Bom, mas então me conta por que um diário bipolar de fatos que realmente aconteceram. Deixa eu mostrar aqui para todo mundo o livro, né? Que a própria capa é maravilhosa. Sim. Eu sempre fui da escrita, sempre gostei muito de escrever, mas nunca realmente idealizei escrever um livro, né? E quando eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, isso deve ter uns de 15 a 20 anos, foi ao mesmo tempo um alívio e ao mesmo tempo uma preocupação. Um alívio porque alguém explicou para mim o que eu tinha. Você não sabia, né? Eu não sabia o que era. Né? Até a concepção de achar que como eu vivia era igual todo mundo, eu cheguei a ter. Mas quando eu entrei em depressão mesmo, assim, que eu fui para o fundo do poço, aí eu vi que não era todo mundo assim. E aí eu lembro de uma das falas da minha psiquiatra, foi essa. Eu perguntei, as pessoas não são assim? E ela disse, não, as pessoas não são assim. E isso me bateu muito forte. Por dor e por alívio ao mesmo tempo. Porque assim que ela diz isso, ela disse não tem cura, mas tem tratamento, né? E como todo mundo, como uma jovem diagnosticada, eu larguei o tratamento algumas vezes, porque quando a gente melhora, a gente acha que a gente está curado. E aí a gente abandona os medicamentos. E aí a crise volta. Então eu entendi isso e aí consegui firmar esse medicamento. Eu vou fazer uma comparação aqui que eu não queria, assim, se for errada, me corrige também. Mas eu tenho um amigo adicto que ele fala que mesmo estando há 4 anos sem usar nenhuma droga ou álcool, que ele ainda é adicto, ele ainda é dependente daquilo, né? Ele pode ter uma recaída. Nesse seu processo, quando você recentemente teve alta, Sim. né? Você ainda pode cair nesse processo? Você ainda tem que ter um acompanhamento médico, você ainda tem que ter todo um cuidado para não voltar a crises como você tinha antes? Sim, com certeza. Eu tive alta das sessões com a psiquiatra, né? Ela disse, você pode me procurar quando você quiser, né? Mas acho que você já está pronta. E foi maravilhoso, assim, foi uma notícia muito boa. Mas continuo com medicamento e com rotina. Porque uma coisa que o transtorno bipolar, ele faz com a pessoa,
é essa bagunça na rotina. Não tem hora para dormir por causa da agitação ou por causa da depressão. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para comer. E vira uma bagunça. E dentro da gente, a gente se desorganiza completamente. Não dá para ficar organizado para conseguir manter essa rotina. Então, eu acho que tanto o medicamento quanto a rotina são 2 remédios que eu preciso ter para a vida inteira. E como uma pessoa com diabetes vai precisar tomar seu remédio, com pressão alta vai precisar tomar seu remédio, eu tenho transtorno bipolar e vou precisar tomar meu remédio. Isso não me incomoda, não me incomoda. E o caso da rotina, eu aprendi a fazer rotina aos poucos. Eu comecei com agenda, acordar, dormir, lavar roupa. Porque na época que eu comecei a aprender a fazer agenda, eu estava afastada pelo INSS, porque eu não tinha condição de trabalhar. E na terapia que eu consegui construir uma forma de rotina para mim. Foi muito difícil, não foi fácil. Porque, na verdade, assim, você não comia... Na depressão, eu comia muito. Na depressão, eu comia muito. Engordei muito, cheguei a pesar 130 quilos. Engordei muito mesmo. Na depressão maior, que foram uns 5 anos assim, de depressão, porque meus ciclos eles não são rápidos, eles são muito extensos. Então, eu fiquei uns 4 anos em hipomania, eu fiquei 5 anos em depressão, e agora eu estou mais ou menos há uns 4 ou 5 anos estável, por isso a alta, né? Mas a rotina acaba. E já é comprovado cientificamente que a rotina, ela organiza a pessoa que tem um transtorno de uma forma saudável, né? Que é a coisa do sol mesmo. Você acordar quando o sol nasce, você dormir quando o sol se põe, de ter essa rotina, principalmente de sono. Isso estabiliza, principalmente a pessoa com o transtorno bipolar, e isso organiza internamente. A gente tem uma visão de que amanhã tá tudo bem, tá tudo organizado, sabe? E essa organização, ela me salva. Ela me salva. Mas, respondendo a sua pergunta, eu sou completamente... Tenho a possibilidade de ter um surto amanhã. Né? Um surto de depressão, um surto de hipomania. Então, a vigilância, por isso a importância da terapia. Porque a gente precisa se conhecer muito. Eu preciso saber se eu estou tendo ou não um episódio de mania, eu preciso saber se eu estou tendo ou não um episódio de depressão. Porque quando a gente pega no inicinho, a gente consegue tratar de forma diferente. Né? E é bom reconhecer essas características, né, esses sinais, para que você possa buscar o tratamento. Né? Por exemplo, os sinais assim, básicos que eu tenho. Antes de dormir, eu lavo o rosto. Quando eu paro de lavar o rosto, eu estou saindo da rotina. Mas essa rotina foi aquela... Isso é uma real? Isso é real. Isso é um exemplo real? Isso é um exemplo real. Isso foi criado, então, por você. Sim. E aquilo ali, então, você lava o rosto e vai dormir. Isso. E isso é importante para você porque se organiza. Isso. E eu sei que eu estou desestabilizando se eu paro de lavar o rosto. Mas só hoje. Aí começa assim, né? E aí vai se estendendo. Por exemplo, vamos supor, estou exausta, não vou lavar o rosto. Tudo bem, não tem problema. Agora, começou a não lavar o rosto, você está saindo da rotina. Tem alguma coisa diferente aí acontecendo. E como que isso é importante, interessante para quem não está no processo bipolar, também essas rotinas para se organizar, né? Organiza. Por exemplo, a gente anda muito bagunçado com o tempo, né? A gente não come no horário certo, a gente não dorme como deveria dormir, a gente não valoriza o sono. As pessoas falavam do sono de 8 horas, na verdade, o sono de qualidade que a gente tem que ter, né? Mas a gente se organiza para esse sono. E isso reflete no seu dia seguinte, né? E na sua vida como um todo. Então, assim, mesmo para quem não está num processo de transtorno bipolar, isso é importante para poder também se organizar e se encontrar por aí, né? Porque fica parecendo que a gente está numa gaiolazinha, né? Mas não nos ajuda muito a nos entender. E é uma rotina flexível. Por exemplo, se você tem uma festa à noite, pode ir, tá tranquilo. Depois você entra na rotina de novo. Não é exatamente essa gaiola, sabe? É uma forma de organização interna, né? Mas é super flexível. Mas tem os gatilhos exatos que dá para ver através quando eu saio da rotina, por exemplo, eu fico extremamente irritada. E aí minha esposa já fala, você não dormiu direito. Ou eu como demais num dia. Aí já você não dormiu direito, você está saindo da rotina. Então, a gente vai conseguindo perceber esses gatilhos que podem transformar em uma crise se não forem cuidados. Mas essas pessoas que estão perto de você, quando falam isso e falam para o seu bem, te irrita? Não, me ajuda. Tá.
Eu dei liberdade. Aham. Né? Construir isso também, né? Também não é um padrão. Né? A pessoa pode escolher dar essa liberdade ou não. Falar, não, pode deixar que eu cuido de mim. Ou falar, não, pode me dar os toques que eu preciso. Né? Isso é de pessoa para pessoa. Me conta então, aí quando você colocou essas ideias aqui no papel para poder transformar nesse livro, foi no momento em que você estava mais estável? Não. Porque o estável você está agora, né? Mas foi no momento de turbulência? Foi no momento de turbulência. Por que escrever o livro? Seria até uma forma também de se encontrar? Quando eu estou em hipomania, porque a eutimia, ela fica assim, ó. Isso aqui é o que as pessoas vivem, né? Triste, feliz, triste, feliz. Isso faz parte. Faz parte. Essa é a eutimia. A depressão, a pessoa faz isso, né? E a mania, ela faz isso. E aqui existe a hipomania, que é onde eu cheguei. Por exemplo, a mania, ela pode gerar surto psicótico, coisa que eu nunca tive. A hipomania, ela é uma felicidade extrema, uma energia extrema. Você não precisa dormir, você tem que produzir o tempo inteiro. Ela te põe em risco tanto quanto a depressão, porque você perde a noção de mortalidade. Né? Então, por exemplo, tem uma passagem no livro que eu desço tobogã da contorno de bicicleta na chuva de braços abertos. Isso é hipomania, quando você está super feliz e tem essa noção de imortalidade. A depressão, ela te põe em risco por causa do autoextermínio mesmo. Né? Você quer acabar com aquela dor. Muitas vezes você não quer acabar com a vida, você quer acabar com aquela dor. Mas você perde a noção de consciência de consequência. Você não pensa assim, se eu me matar, minha família vai ficar mal. Eu não posso me matar. Não, você quer acabar com a dor e aí você faz isso. Você não tem noção dessa consequência? Não. Tá. Você está muito introspectivo. Mas tem algum momento em que você pensa assim, fulano me fez mal. Se eu acabar comigo mesmo, eu ainda estou vingando dessa pessoa? Aí vai depender de pessoa para pessoa. Tá. Eu não tive Nesse esse caso, comportamento. não. Tá. Não, eu não tive esse comportamento. Eu era completamente introspectivo. Era uma completamente coisa... acabar com sua dor, né? Eu tenho que fugir dessa dor. Isso. E aí, como não tem muita noção de consequência e nem de futuro, você não pensa assim, se eu fizer o tratamento eu vou melhorar. Você pensa, eu preciso acabar com isso agora. Entende? É pontual, né? É pontual. Mas os dois te colocam em risco de morte. A questão do livro e a questão da hipomania, quando eu estava em hipomania ou quando eu estou, espero não estar mais, mas tem o hiperfoco. E a questão do livro foi o hiperfoco. Eu fiquei focada que eu precisava lançar um livro. Então eu peguei toda aquela papelada de escrita que eu acumulei durante a vida toda e selecionei o que seria importante estar no livro. E aí eu consegui fazer um livro que é muito fácil de ler, é muito gostoso. As pessoas geralmente pensam que... As pessoas sentam e leem numa sentada mesmo. É um livro dinâmico, é um livro que... São partes pequenas, eu não fiz textões. Então, o livro é muito fácil de ler. Então, quando eu fiz o livro, tive o hiperfoco. Fiz o livro, assim, muito rápido ele estava pronto. Não tinha grana, ganhei um concurso no Instagram de uma editora nova, que era a Fora da Caixa, que infelizmente faliu com a pandemia, e consegui lançar esse livro. É uma editora até do Rio de Janeiro. E consegui lançar. O dia do lançamento foi maravilhoso, foi em Nova Lima, na Casa Aristides, num festival que teve no ano, chamado Reverbera. Eu não esperava tanta gente. Eu vendi todos os 200 livros que eu levei. Vendi camisa, que eu fiz camisa à mão, hiperfoco, né? Fiz xícara, almofada, fiz tudo. Isso significa hiperfoco. E aí vendi tudo, fiquei super feliz. Os amigos da quinta série, né, foram, assim, foi muito legal, foi um dia muito especial. E aí, o retorno que eu tenho desse livro, ele é muito, muito importante, assim, que as pessoas que leem, principalmente que estão passando por isso, elas me dão um retorno muito positivo, de ajuda mesmo, de esperança de que tem tratamento. Pode não ter cura, mas a gente pode viver uma vida organizada e estabilizada. Então foi muito legal. E o muito legal que acontece também é que nós estamos no Setembro Amarelo. E a procura por palestra, né, por roda de conversa, no Setembro Amarelo, por causa do livro, é muito grande. Eu pensei nisso também. É muito grande. Porque, na verdade, o Setembro Amarelo devia ser o ano inteiro, né? Porque a gente não pode deixar de falar isso, sobre porque isso. Não se passa por essas situações. Eu sei que cada mês tem 1, 2, 3 causas para lembrar que elas existem. Mas a gente não pode falar e falar com responsabilidade, porque eu sempre falo isso, a gente teve um entrevistado até alertando
aquelas estatísticas esdrúxulas que fazem com que as pessoas se sintam mais culpadas porque não conseguiram ajudar alguém que cometeu suicídio. Falar com responsabilidade, mas uma pergunta bem pessoal desse seu relato e você fica à vontade, tá? Sim, sim. Você pensou em suicídio durante a depressão? Pensou? Pensei e tive risco de suicídio, mas nunca tentei. Tá, mas chegou a pensar? Várias vezes, durante anos. Aí, eu morava em Belo Horizonte, quando eu tive essa depressão mais profunda, tive que voltar para Nova Lima para morar com meus pais. Não podia ficar sozinha, os remédios foram escondidos, as facas foram escondidas, né? Teve um amigo da família que estava morando lá, que ficava o dia inteiro comigo, né? Eu fiquei internado em um hospital psiquiátrico no André Luiz por 11 dias. Minha mãe tinha que dormir comigo no hospital por causa do risco de suicídio, né? Eu queria muito acabar com a minha vida. E teve uma fala até que eu fiz com a psiquiatra, que eu disse para ela assim, eu queria muito ver meus sobrinhos crescerem, mas eu acho que não vai dar tempo. E ela me ajudou muito nisso, assim. Ela é fantástica, assim. Patrícia Mourinho, assim, nossa, é a melhor pessoa do mundo que eu conheço, sabe? Enquanto pessoa humana, né? É uma psiquiatra muito humana e muito estudiosa, muito competente. Que as pessoas busquem psiquiatras mesmo, né? Psicólogos e psiquiatras. Tem gente que vai em papo de influencer, né? Ou entendam direitinho, coaches que não estudam, né? E que acham que pode mudar a vida do outro através de frases prontas. Uma coisa que tem crescido que é alarmante também é a terapia através do site GPT, né? As pessoas têm feito isso, perguntado para o GPT o que fazer. Isso está alarmante mesmo. Mas existe um tabu que eu acho que a gente tem que acabar com isso, que é um tabu geral em várias ideologias, que é assim, se você falar sobre isso, você vai incentivar. Então, por exemplo, falar de sexualidade com crianças de 10 anos, você vai incentivar, né? A gente poderia ter uma prevenção gigante dessas crianças não se engravidarem não engravidarem com 12 anos de idade, mas não pode falar porque vai incentivar. A parte LGBT, por exemplo, não se pode falar LGBT com crianças porque vai incentivar. Eu lembro de uma fala da Hebe, que você deve ter assistido já, mas a Hebe falava uma coisa nesse sentido, né? Quantas pessoas ficaram estimuladas porque assistiram uma televisão, né? Isso é um pensamento muito minúsculo, né? Mas ele existe forte ainda. Forte. E a coisa do autoextermínio é a mesma coisa. Né? Então você vê uma pessoa sofrendo e aí fica o tabu. Eu posso perguntar se ela quer se matar? A gente tem que perguntar. Você quer se matar? Você pensou em suicídio? Você planejou o suicídio? São informações muito importantes. Isso na área da saúde é justamente o que direciona como que vai ser o atendimento a partir daí. Exatamente. Porque se você recebe um paciente e você não pergunta para ele sobre essas coisas, como que você vai conseguir chegar naquele que a raiz da questão ali? Mas para além do profissional, a família tem que perguntar. Sim. Os amigos têm que perguntar. Essa tem que ser uma conversa, igual você falou, o ano inteiro. Agora, o que eu queria, para a gente poder encerrar, o que eu queria falar é justamente isso aí. Nesse caso, nós estamos falando aqui do transtorno bipolar. Certo. Qual que é o papel da família? Como que é? A família não sabe nada. De repente, o transtorno se manifesta. Isso. O que a família faz? O que acontece é que quando um membro da família ele adoece, a família inteira adoece. Então, precisa-se ter um cuidado não só com essa pessoa, por exemplo, que tem um transtorno, quanto a família inteira, sabe? E isso ainda amplia para qualquer modificação. Por exemplo, voltando para a diversidade. Quando uma pessoa se assume trans, ou quando uma pessoa faz a autodeclaração, né, sobre a sua identidade ou sobre a sua orientação, a família inteira precisa desse acolhimento. Né? Não é só a pessoa sozinha. Né? Se a gente fala de fortalecimento de vínculo e de cuidado entre esses membros familiares, a gente precisa de ter programas que acolham essa família. Né? Então, por exemplo, voltando para o transtorno, uma pessoa, né, manifestou o transtorno, ela vai precisar dessa família, só que essa família vai precisar de alguém. Né? Pode ser o próprio psiquiatra, pode ser o psicólogo, que já está fazendo o tratamento ali, pode buscar uma terapia familiar, se for o caso, pode buscar informações sobre o transtorno, estudos sobre o transtorno, para poder apoiar. Mas é muito importante que a gente faça um trabalho sobre o fortalecimento de vínculo. Isso não pode quebrar, porque se você quebra
tanto em qualquer manifestação daquela pessoa, se você quebra esse vínculo, a pessoa está sozinha, né? Então, por exemplo, no meu caso, quem que escondeu as facas? Minha família. Quem que escondeu os remédios? Minha família. Né? Quem que estava ali 24 horas porque eu não podia ficar sozinha? Minha família. Outra pessoa faria isso? Não. E a gente precisa trabalhar a família. Essa família, ela precisa ter um acolhimento tão importante e grande quanto o paciente ou quanto a pessoa que está se manifestando ali de outra maneira. E ainda bem que você tem família. Nossa, né? eu sou muito Porque privilegiada. eu estou pensando num monte de gente que, infelizmente, não tem esse vínculo, né? Não pode contar com a família. E até mesmo, que não vai dar para a gente entrar nesse assunto, por separações ideológicas e por separações religiosas, Sim, né? sim, que fazem com que as pessoas se distanciam, Sim. Às vezes até mesmo se amando, Sim. né? Mas é complicado. Sim. Me conte, para poder entrar em contato com você, como que as pessoas podem fazer? A melhor forma é pelo Instagram mesmo, @Maritibo. O meu Instagram é aberto. Eu coloquei muita coisa no Instagram sobre o que está acontecendo na diversidade de Nova Lima, sobre o meu trabalho. Tem o Instagram do livro também, que é @Curtos e Surtos, mas é um Instagram que eu nem entro direito. Então, o jeito mais fácil seria mesmo pelo Instagram. Maritibo, @Maritibo. Isso. Né? Ok, Mari, então obrigado pela sua Obrigada participação a você. aqui. Agradeço demais. Leve um abraço à sua mãe, Sandra, Pode deixar. que eu adoro. E não estou falando isso e ela está ali, né? Sentadinha nos prestigiando. Porque, olha, eu vou partilhar uma coisa com você. Além dela te prestigiar, ela também me prestigia, tá? Então nós temos isso em comum. Eu não sou filho, mas sou quase. Tá certo. Obrigada. Oi, gente, a gente fica por aqui e nos encontramos num novo programa para falar sobre outras histórias também tão interessantes. Até lá!